Então, Mari, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Fala aí pra gente, se Bem, apresenta. como a Vivi falou, meu nome é Marina, eu sou graduada em nutrição e depois que eu me graduei em nutrição, eu descobri a nutrição funcional, que foi uma das primeiras especializações que eu fiz e me apaixonei. Na verdade, a nutrição funcional foi um divisor de águas na minha vida e na minha carreira. Mas eu tinha interesses além destes, né? Então, eu acabei fazendo outras especializações e dentre elas na área de comportamento alimentar, que é bem interessante. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho do comer intuitivo. O que que é isso, né? Porque as pessoas geram muita dúvida com relação à diferença do comer intuitivo para o mindful eating. É para liberar, eu posso comer o que eu quiser. Então, a gente vai discutir um pouquinho daqui quais são os pilares do comer intuitivo e como que a meditação pode ajudar a gente nesse processo. Posso começar, então? Tá. Mari, fala um pouquinho, rapidinho, o que que a pessoa tem que ter para fazer a vivência, o que que é bom, a pessoa usar, porque aí quem quiser já pode ir providenciando enquanto a live está rolando. Sim, é bom a gente não precisa contar agora o que que é, mas... mas a gente vai precisar de um alimento, tá? Então, assim, ou uma uva passa, ou um damasco seco, ou uma castanha, ou um pedaço de chocolate. Seria interessante que vocês escolhessem algum alimento também que tragam a sensação de culpa, para a gente trabalhar isso na nossa vivência, tá? Para a gente acessar esse lugar aí de culpa e tentar desbloquear isso. E aí o chocolate é uma boa opção, tá? Mas quem não tiver, faz com que tiver. Então vamos lá, gente. Então, o que é o comer intuitivo, né? É uma abordagem da nutrição, foi criado lá nos Estados Unidos por duas nutricionistas, e é uma abordagem que parte do princípio de tem como base 3 pilares, né? E o primeiro deles é o que mais assusta quando a gente lê numa primeira vez, né? Que é a permissão incondicional para comer. E aí a gente fica, poxa, mas então eu posso comer de tudo? Parece uma coisa assim muito assustadora, né? E parece que vai contra todos os princípios da nutrição. Mas, na verdade, a questão é você ter a liberdade de escolha, né? Porque a restrição, ela aprisiona. A gente precisa sair dessa dicotomia de proibido e permitido, certo e errado. E aí, quando a gente se empodera do nosso poder de decisão, a gente passa a fazer decisões, passa a ter decisões mais conscientes, né? Fazer escolhas alimentares mais conscientes. Então, se você vai escolher comer um doce, você vai fazer aquilo consciente. Então, os seus sinais, né, de saciedade, de que você pode parar de comer e que está tudo bem, vão vir naturalmente e você vai parar. Então, assim, é muito importante a gente pensar nessa questão da liberdade de escolha, né? Então, assim, o primeiro pilar é baseado nisso, né? Então, assim, você vai ter a liberdade do que você vai comer, do quanto você vai comer, né? Quando. Então, assim, é libertador isso, né? Assustador, mas é libertador também. Sim. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem a gente? Porque, para mim, a Mari aqui tá com eu tô vendo a Mari com uma conexão ruim. Mas eu não sei se é a minha conexão ou se é a dela. Vocês conseguem ouvir bem a gente aí? Dá um retorno aí, porque se for o caso, a gente sai e entra de novo. Mari, você consegue me ouvir bem? Eu tô vendo você um pouco embaçada e às vezes dá umas falhadas aí na sua imagem. Ó, mas a Camila falou... A Camila falou, a Vivi também, então tá. Então, ótimo. Tá, então podemos Mari, continuar, né? Fale. Pode seguir. Uma coisa que eu não sei se você vai falar sobre isso em algum momento, essa questão do comer consciente, né? Eu acho que uma das coisas para mim que é mais difícil é quando eu tô em alguma festinha de aniversário que tá passando um salgadinho, a gente tá comendo, tá comendo. Isso para mim é o mais difícil. Assim, no dia a dia, eu já consegui inserir dentro da minha alimentação essa coisa do comer consciente. Eu já consigo identificar quando que eu tô com fome, quando que eu não tô. Mas acho que nessas ocasiões de festa, ocasiões de encontros sociais, eu acho que é quando eu dou
uma A desorientada. grande questão Você vai falar sobre isso eu aí. vou falar sobre isso, mas assim, a grande questão é a gente tentar encontrar o equilíbrio. É óbvio que não é para ninguém parar de ir em festa porque não pode comer. Eu acho isso assim, um certo exagero, né? E aí, à medida que a gente traz a nossa consciência para o momento presente, a nossa atenção para o momento presente, a gente se conecta mais com o nosso corpo e começa a perceber esses sinais de saciedade, né? E aí eu vou falar do segundo pilar do comer intuitivo, que é comer de acordo com os nossos sinais de fome. Que é honrar a nossa fome e não ignorá-la, né? E a gente vive tão no automático que a gente começa a ignorar todos os sinais que o nosso corpo dá. E a fome é um deles. A sede, ela é muito confundida com a fome. Porque a gente está numa vida tão louca que a gente não presta atenção no nosso próprio corpo, né? E a gente precisa se conectar com ele, né? E aí o primeiro pilar, que é essa questão do posso comer de todo, permissão incondicional para comer, ela tem que ser com sintonia, conectado ao nosso corpo. E depois que você começa a se conectar, mesmo que você vá a uma festa, mesmo que você vá a um encontro e que tenham alimentos ali que talvez não te façam tão bem, porque eu acho que não é só a questão do liberar. Você tem coisas que você gosta, mas que depois você come em exagero, você passa mal. E aí você começa a Exato. ter essa consciência, não, eu vou comer porque eu tô aqui, eu gosto desse alimento, eu tô no momento de socializar e isso me faz bem. E você vai comer, mas você vai prestar atenção no que você está comendo. Você está escolhendo comer aquilo, você não está comendo aquilo por impulso. Quando a gente vai comer algo por impulso, a nossa tendência é não parar, é não saber o limite. E isso não acontece só com a comida, acontece com a bebida também, bebida alcoólica. É muito comum a gente ver as pessoas, não, eu só bebo final de semana. Aí chega no final de semana, não consegue colocar esse limite do pausar, sabe? Bebe por todos os E o dias efeito para do álcool, compensar. ele é cumulativo. Então, não importa se você bebe um pouquinho todo dia ou se você bebe a quantidade que você beberia todos os dias em 2 dias do final de semana. Então, assim, é um conceito errôneo dessa coisa de dia do lixo, final de semana eu tô livre, eu tô liberada. Isso é uma coisa que gera esse comportamento compensatório, gera esse comportamento de você comer com voracidade, de você comer e não saber a hora de parar. E quando a gente passa a respeitar a nossa fome, honrar a nossa fome, a gente consegue perceber os sinais da saciedade. Porque quando você come algo sem estar com fome, você está buscando satisfação. E qual é o limite da satisfação? Quando a fonte da sua satisfação é a comida. Porque comer é bom. Então você vai comer e vai continuar porque tá bom. Porque o que te levou a comer no primeiro momento não foi a fome. Foi uma outra questão mais profunda, né? E isso é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, né? Antigamente a nutrição ela não chegava até esse ponto, né? Então ficavam muitas perguntas no ar. E aí essa questão da dieta, das dietas restritivas, elas só reforçaram isso, né? Porque a gente fica com aquele ideal de corpo perfeito, de que nosso corpo é uma massinha de modelar, e a gente faz uma dieta atrás da outra, e vem a frustração, e com a frustração. Aí você fica nessa sensação de restrição, de aprisionamento que as dietas trazem, né? As dietas restritivas. Aí você se frustra porque você não consegue ficar muito tempo nessa restrição. E aí, qual é o seu movimento compensatório? É mergulhar naquilo que você estava sendo restrita. É como a gente agora, na quarentena. Agora a gente percebe o quanto é bom ter liberdade de poder sair na rua quando a gente quiser, né? E aí, quando a gente puder, a gente vai dar mais valor, a gente vai sair desesperado para a rua. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse limiar, né? Dessas questões de dietas muito restritivas, quais são os seus objetivos, aonde você está colocando a sua felicidade. Porque muitas vezes a gente coloca a felicidade no ideal de um corpo perfeito. E você nunca vai se sentir feliz, né? Porque mesmo que você atinja, você vai ver que não está ali, né? E isso para todas as outras coisas da nossa vida, né? A gente tem que fazer essa busca interna, a gente tem que se conectar com a nossa essência e identificar os nossos sinais. Você quer perguntar alguma coisa?
É porque tá travando pra mim. Aí quando eu vou falar, você trava. Eu fico. Ah, tá. Foi. Mas você tá conseguindo me ouvir Agora direito? foi. Tô conseguindo te ouvir. Só que às vezes dá uns delays, assim. Aí eu fico sem saber se eu consigo entrar nessa hora. Ah, tá. Uma coisa, Mari, que eu tenho uma dúvida também. Até comentei isso com você, né? Com relação a um discurso que eu escuto muito. Eu escuto externo e eu escuto interno também. Que é a questão do merecimento, né? Você merece comer um chocolate hoje, você merece tomar uma cervejinha hoje, você merece comer um bolo de cenoura com chocolate hoje. Então a gente vai entrando nesse discurso do merecimento. E uma outra que tá ligado a isso também, que é aquela coisa do hoje eu não tô me sentindo muito bem, hoje eu tô chateada, hoje eu tô meio para baixo, vou comer um chocolatinho para ver se melhora o meu humor, vou comer um bolo de chocolate, porque eu mereço me dar um prazer desse para melhorar o meu humor. Como você vê essa questão? Porque isso é algo que eu escuto muito, eu sinto isso em mim às vezes também, essa coisa Sim. do você merece comer um chocolatinho, se permita comer um chocolate. Como você vê isso? Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Eu acho que a partir do momento que você tem a consciência da sua escolha, que você não está comendo por impulso, sem nem sentir o sabor da comida, você tem consciência de que aquele momento, aquele alimento vai te acalmar ou vai te acalentar de alguma forma. Mas que aquilo não vai ser um hábito, que aquilo, e você tem a consciência da emoção que você sente, não tem problema você fazer isso de vez em quando. Agora, a gente tem que vigiar sempre e parar e tentar sair o tempo todo desse lugar de coitado de mim, né? Eu trabalhei muito, e ver o que mais te dá prazer. Será que é só a comida? A gente tem uma tendência muito grande a estar sempre em busca de prazer. E a vida não é só prazer. Né? Existem algumas questões hormonais que envolvem essa questão. Então, assim, pessoas que têm uma concentração, uma produção maior de dopamina, elas tendem a ter essa busca mais incessante por prazer, né? São pessoas que tendem à compulsão. A partir do momento que é um fato isolado, que isso não se torna uma compulsão, uma coisa muito frequente na sua vida, e que te leve ao sofrimento depois, a sensação de culpa, né? Aquele chicotinho que fica depois. Ai, eu não deveria ter feito isso. Ai, meu Deus, não sei o quê. E te gera um sofrimento, a sensação de falta de controle, de não saber a hora de parar. Isso aí já começa a configurar um comportamento disfuncional com relação à comida. Então, isso que a gente tem que prestar atenção, tá? Não é porque assim, ninguém vai virar robô e ninguém vai deixar de ter a fome emocional do dia para a noite. Isso é impossível, isso está na nossa cabeça. A gente, sem perceber, o nosso inconsciente vai levando a gente para esse lugar. E aí a gente tem que tentar maneiras e ter outras fontes de prazer para substituindo aos poucos e a comida não ser a sua única fonte de prazer, né? Muitas vezes quando a gente Sim. está nesse momento, a gente está precisando alimentar nossa alma, nosso espírito, né? Alimentar nossa mente. Então, de repente, uma meditação, ouvir uma música, trabalhar com arte, pintar, escrever, dançar. Gente, dançar é um alimento perfeito, assim, para esses momentos em que você está se sentindo mais chateado, está estressado, enfim. Tem milhões de formas da gente tentar ir substituindo, mas isso não acontece do dia para a noite. E nem quando acontecer, a gente tem que ficar se culpando e se martirizando. Você tem que ter a consciência, eu fiz essa escolha e tá tudo bem. E não depois que acabar, vira aquela sensação horrorosa de culpa e que você fica autopunição, né? Aquela coisa, eu sou uma pessoa, eu não tenho força de vontade. Aí a gente volta para aquela questão da dicotomia, sabe? Fracasso e sucesso. Feliz e infeliz, sabe? Essa punição também, né, acaba levando a gente para um lugar que reforça essa postura, né, esse hábito extremo. Porque quando a gente se pune, por exemplo, se eu como um prato de brigadeiro, resolvi fazer lá aquele brigadeiro de colher e comi o prato inteiro. Mas eu comi aquilo ali com presença, eu estava com vontade de comer aquilo ali naquele momento. E eu comi, senti e usufruí daquele momento. Ok, mas se eu como naquela coisa do tipo,
eu precisava disso, eu precisava disso. E aí a culpa chega, a tendência é que no dia seguinte você não vai querer comer nada o dia inteiro para tentar compensar. Sim. Eu já fiz muito isso, né? Aí no dia seguinte você quer ficar em jejum o Aí dia inteiro vem... para compensar o prato de E brigadeiro. aí vem o medo da Aí isso vai comida. se Aí vira um reforçando. ciclo vicioso. Medo Isso, da comida. isso. Aí vira um ciclo Aí vicioso, você porque aí você ficou um come, dia inteiro sente sem comer. culpa, aí você se culpa, se pune, aí você vai para os mecanismos compensatórios. Algumas pessoas se matam na academia, outras ficam sem comer, outras vomitam, e aí você volta para o medo da comida. Então você fica nesse ciclo vicioso. E aí isso gera um sofrimento enorme na vida, assim, muito grande. Então, assim, pessoas que paralisam sua vida por conta disso. E como é um problema que causa muita vergonha, a gente não compartilha. A gente não fala com as pessoas que estão do nosso lado que a gente sofre disso. Então, é muito comum essas pessoas Com comerem certeza. escondido. É muito comum. E aí, as pessoas que estão próximas sequer sabem, né? Eu conheci pessoas que têm 45 anos e que são casadas há mais de 15 e que o marido não sabe que tem compulsão, que ela tem compulsão alimentar. Olha para você ver o nível da coisa, assim. Isso é uma dor muito solitária. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses sinais, né, de que a coisa está fugindo do controle, tá? E aí o terceiro pilar, né, e o último pilar do comer intuitivo é comer por razões físicas e não emocionais. Que é o que a gente acabou de falar um pouquinho sobre isso, né? A gente buscar comida só quando a gente está com fome de fato, a fome física. E aí, quando a gente tiver fome emocional, a gente tentar identificar que aquela fome é emocional. E tentar buscar outras maneiras de aliviar, né? Se for uma dor, se for o que seja, buscar maneiras de aliviar isso aí. Tá? Na verdade, essa dor emocional, no caso de ser uma dor, né? Porque às vezes pode ser por alegria, enfim. E aí é uma pergunta que a gente faz, o que a gente faz com as nossas emoções? O que a gente tem feito com as nossas emoções? Isso é uma grande questão, né, Vivi? Se você puder dar uma complementada. Então, o que eu sinto, assim, é que a gente muitas vezes tenta esconder aquilo que a gente está sentindo, compensando na comida, né? Então, a gente come para preencher vazios emocionais. A gente bebe para preencher vazios emocionais. Eu não vou nem entrar muito no mérito da bebida, porque a questão da bebida acaba, às vezes, levando para a questão do alcoolismo, né? Mas falando especificamente da comida, muitas vezes a gente quer comer para preencher um vazio. Aí, como eu falei, né? Tem esse discurso para preencher uma tristeza, para preencher um dia que você tá mais down, que você tá com a sua energia baixa, que você tá com preguiça, ou que você tá chateado com alguma coisa. O meu ponto de alerta para esse hábito é que você acaba ancorando isso. Eu já falei algumas vezes, assim, de vez em quando eu falo sobre isso, sobre a questão do ancorar, né? A nossa mente, ela tem momentos que ela ancora certas coisas. Existem, inclusive, exercícios específicos para você ancorar determinadas coisas. O que é ancorar? Você enviar uma informação para sua mente, para o seu cérebro, de que aquilo ali é um hábito, né? Então, por exemplo, esses exercícios de 21 dias, o ciclo de 21 dias de abundância que eu faço, às vezes tem a ver com isso, né? É você ancorar uma determinada ação com outra. Então, por exemplo, no outro dia eu dei aqui a dica de como que eu ancoro gratidão, né? Eu ouvi uma música no carro no outro dia, dirigindo. Eu ouvi uma música que eu gosto muito, muito, muito. E aquela música, ela me lembra o sentimento de gratidão. Então, naquele momento, eu aumentei o som e eu me conectei ainda mais com a gratidão. Então, todas as vezes que eu escuto essa música, eu posso estar em qualquer lugar que seja. Eu sinto gratidão. E é assim que acontece com a gente, sim, às vezes a gente sem nem saber, né? Então, quantas vezes você escuta uma música e aquilo te remete a um sentimento, te remete a uma pessoa, te remete a uma situação, né? Isso é porque você ancorou isso de alguma forma. Eu vou me permitir comer tal coisa. Você tem que tomar cuidado para que você não ancore isso.
para que todas as vezes que você estiver triste, o seu cérebro peça aquela comida, né? Todas as vezes Sim, que você tiver, por exemplo, uma coisa que a gente, todas as vezes que você está muito feliz, você quer sair para comemorar brindando, você quer tomar um chopp. Ah, comemoração combina com chopp, ok. Mas até que ponto você está condicionando a sua mente para pensar dessa forma? sim, Para todas as vezes que se você tiver que comemorar, você tem que ter um chopp. A ponto de que, se não tiver um chopp, você não sente a sensação de comemoração. Entende? sim. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa começar a observar da alimentação. Foi algo que eu comecei a observar em mim. E aí, conversando até com a Mari, quando a gente falou de fazer essa live, né? Quando eu comecei as minhas práticas de meditação, quando eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, comecei a aprofundar no meu autoconhecimento, eu comecei a perder peso. E não que isso fosse uma intenção, eu venho de um histórico também com tendência a engordar, né? Eu tenho uma tendência a ser mais cheinha, a ter um peso, estar acima do peso. E já fiz todo tipo de dieta, já fiz muitas dietas doidas. Vocês estão conseguindo me Sim, ouvir? Porque para mim travou, sim, tô te tá? ouvindo, Tá tô te indo? ouvindo. Então, quando eu comecei a fazer uma alimentação, uma reeducação alimentar, eu já fui perdendo peso. Mas eu percebia que era algo que, quando eu relaxava, eu voltava a engordar. E aí, o que eu percebi quando eu comecei a meditar? Eu comecei a perceber que o meu estado de espírito mudou completamente. Eu comecei a perceber que não tinha mais crises de ansiedade, eu não tinha mais crises de picos de estresse, porque eu tinha umas crises de pico de estresse, assim, de querer descontar tudo em todo mundo, de querer ficar com raiva, sabe? E aí, nesse momento, eu geralmente comia mais, né? Geralmente eu me alimentava mais. E eu comecei a perceber que quanto mais eu ia intensificando o meu processo de meditação, de autoconhecimento, eu comecei a não sentir mais tanta necessidade de comer o tempo inteiro Uhum. e de comer todo tipo de coisa. Então eu comecei a perceber que eu realmente não sentia fome como eu achava que eu sentia Sim, antes. Eu comecei a perceber que aqueles beliscos, aquelas beliscadas ao longo do dia já não existiam mais, eu não tinha mais necessidade daquilo. Então, eu fui percebendo cada vez mais que isso estava totalmente relacionado ao meu estado de espírito. sim, Ao quanto eu me sentia vazia, ao quanto eu queria preencher um vazio dentro de mim. E também teve toda a minha questão de problema com o estômago. E isso, para mim, foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, é. né? Eu tinha uma questão de gastrite nervosa que me acompanhava desde sempre. Eu estava sempre com problemas de gastrite, eu estava sempre com dor de estômago, me enchendo de remédio. E aí, quando eu também estava começando esse processo de meditação, de autoconhecimento, de acalmar minha mente, de me conectar mais comigo, eu não tive mais dor de estômago. Então, assim, é impressionante, gente. São muitos benefícios que a gente tem que se perceber, que a gente tem que estar em presença para Sim, perceber que as coisas estão mudando, né? sim, sim. E aí a gente pode entrar também nessa questão da importância da gente, e eu acho que o autoconhecimento nos empodera muito nesse sentido, que é como é importante a gente ter autocompaixão, autorresponsabilidade, né? Que é essa questão de você ter consciência das suas escolhas e não achar que vem de fora do permitido e proibido, isso eu não posso, isso eu posso. É uma autorresponsabilidade. Isso, nós somos os especialistas sobre o nosso próprio corpo. E aí a gente tem que trabalhar na autorresponsabilidade, na autocompaixão, na autoaceitação e na autoestima. E aí essas ferramentas de meditação e todas as outras que trabalham com autoconhecimento, elas ajudam muito também nisso. E aí você já começa a observar uma melhora na sua relação com a comida, na sua relação com você mesmo, né? Como é importante a gente se amar e amar o nosso corpo, Sim. né? Porque assim, as pessoas não vão amar a gente por conta de uma forma física, elas vão amar o que tem dentro. Então, é muito importante que a gente parta desse princípio. Que o autoconhecimento, eu acho que é a base, todo mundo deveria começar por ele, né?
Sim. E falando até, Mari, assim, para complementar, a questão de perder o peso, né? Eu sempre tive eu sempre fui muito vaidosa e sempre fui muito assim, eu quero ficar magra, eu quero ficar magra, quero ficar magra, quero ficar magra. Mas eu queria isso de um lugar externo, Sim, naquela coisa de me nos enquadrar, né? padrões. De ser aceita, de ser admirada. Quando eu comecei a perceber, na verdade, os benefícios que eu estava tendo em ter mudado a minha alimentação, aí eu me conectei com o que eu verdadeiramente me importava. Eu comecei a perceber que eu já não estava mais preocupada, ainda que eu acho que isso talvez seja importante em algum nível. Vivi? Eu não tô mais preocupada se eu vou estar sarada, se eu vou estar com um corpão, se eu vou estar com a barriga trincada. Porque agora eu tô sentindo o meu corpo saudável, Sim. sabe? Eu sinto o meu corpo saudável. Eu não sinto mais as coisas que eu sentia antes. Eu posso comer. Eu achava que qualquer coisa que eu fosse comer, eu fiquei um bom tempo com trauma de comer certas coisas, porque eu passava muito mal. Mas eu também não conseguia aceitar que eu comia em excesso aquelas Aham, coisas, sim. né? Então eu comia em quantidade que o meu organismo realmente não estava suportando. Sim. E quando eu comecei a perceber que aquele alimento não me fazia tão mal quanto eu achava, que o que me fazia mal era o excesso daquele alimento, eu passei a comer exatamente como você falou, sem culpa. Sim. E aí, quando eu como sem culpa, eu como uma quantidade que eu percebo que vai me saciar e eu continuo me sentindo saudável. Eu não passo mais mal, eu não fico mais com a dor de estômago, não fico mais com todos os sintomas que eu tinha antes, né? E é impressionante, Vivi, eu não sei se você percebeu isso, mas quando a gente começa a se conectar mais com a nossa essência, né, com o nosso estar presente, a gente percebe, inclusive, muito mais facilmente o efeito do alimento no nosso corpo. Então, se você toma um suco verde, você observa imediatamente como a sua vitalidade aumenta, como você se sente mais com mais energia. E aí, quando de repente você vai comer uma pizza porque nada é proibido, então você vai sair e tá a fim de comer. Você sente que Sim, aquilo ali não caiu legal, porque não te deu a energia que você está acostumado a receber. É muito engraçado, porque você se conectando, você começa a perceber essas coisas. Parece coisa louca, mas não é. Você de fato percebe toda a energia vital que tem naquele alimento. Né? E quanto, óbvio, mais saudável, mais sim, natural, você vai sentir mais essa energia vinda do alimento, né? Que não é só energia em calorias, sim, né? É energia que vem da terra, a energia que está ali, né? Latente ainda, não é? O alimento industrializado, ele não tem mais nada, não é alimento, né? Não podemos nem considerar como alimento. Então você começa a observar sim. essas diferenças e aí entra a questão das escolhas conscientes. Você começa a escolher de uma forma consciente. Não vou comer isso porque isso é gostoso, mas eu não me sinto bem depois. Eu me sinto melhor comendo uma coisa mais viva, mais saudável, mais natural. E aí Uhum. esse processo vai acontecendo. Não acontece do dia para a noite, né? É um treinamento. A gente treina o nosso cérebro, a gente treina a nossa mente para esse, porque são muitos anos tendo um comportamento de permitido e proibido. Então, muitas vezes você está no restaurante, você pede uma comida que, de repente, né, antigamente era proibida, e aí você fala, não, hoje eu vou comer tal coisa. E aí, enquanto a comida não veio, você já está se julgando, você já começa a se julgar, e aí você come se Uhum. julgando, depois você sai de lá culpada, e aí é trazer à mente o momento presente. Não, eu fiz essa escolha e tá tudo bem, eu vou comer uma Uhum. quantidade que me satisfaça e ok, tá tudo bem. E aí a gente. Até Fala. o contrário também, Mari. Até o contrário também eu percebo quando a gente já está mais acostumado, mais habituado a comer mais saudável, se permitindo comer coisas não tão saudáveis de vez em quando, mas tendo esse equilíbrio, um pouco mais desse equilíbrio. Quando por exemplo, quando eu resolvo comer alguma coisa que não é tão saudável, eu percebo às vezes também que eu nem queria comer aquilo. Que eu voltei lá num hábito antigo,
do tipo, sexta-feira é dia de comer pizza. Aí eu como a pizza, às vezes eu falo isso aqui com o Vitor. Eu como a pizza e eu não fico com a culpa de ter comido a pizza. Mas eu fico pensando assim, cara, eu comeria outra coisa sem ser a pizza, Sim. sabe? Eu Sim. optei pela pizza muito mais por um hábito, acho que é aquilo que a gente falou, muito mais por um hábito social disso. Tipo, sexta-feira é dia de É. pizza, sabe? Sim. Como se sexta-feira à noite não combinasse com salada, só combina com pizza, Sim. sabe? É. Esses cálculos assim, doido que a nossa mente vai Sim. fazendo. Aquela tendência a seguir padrões, né? Seguir padrões de comportamento. E aí não nem respeitando o que eu quero para hoje. O que eu tô a fim de comer. Tá me ouvindo? Sim, E aí, nesse sim. conjunto de ferramentas, entra o Mindful Eating, que são técnicas meditativas para trazer a nossa mente para o momento presente, inclusive no momento da alimentação, para a gente poder identificar Uhum. em até que ponto a gente está saciado, né? E aí, às vezes, a gente não percebe, a gente come correndo, a gente come e a comida que tá na boca, mas a gente tá olhando o que ainda tem no prato. Não, eu vou comer tudo. Começa a comer o chocolate. Não, eu vou comer esse chocolate todo. Você nem comeu um pedaço de chocolate, você já tá pensando em devorar o pacote inteiro. Então, o Mindful Eating, ele é baseado na técnica de mindfulness, né? De atenção plena e treinamento da respiração para trazer sempre a nossa mente para o momento presente. E eu acho que esse é o ponto-chave para esse treinamento, para a gente sair desse lugar de julgamento, de culpa, de autopunição, né? De sensação de perda de controle. Quando a gente começa a trazer a nossa atenção para o momento presente, para o momento da alimentação. Você já fez essa vivência? Sim, a Nanda, Pode falar. A Nanda colocou ali que ela percebeu que ela tinha essa questão com pão, que ela percebeu que ela nem gostava tanto de pão assim, mas que ela comia pão pela questão do Sim, costume o mesmo. hábito, né? O pão é muito engraçado, né? Porque o pão francês durante muito tempo virou um vilão para mim. Quando eu ainda também, Nanda, achava que eu gostava muito de pão e que eu não viveria sem pão. E eu lembro que quando eu parei de comer o pão, eu comentava isso com as pessoas falavam assim: nossa, não conseguiria viver sem pão. Eu não viveria sem meu pão francês de manhã. E é muito engraçado, porque você percebe que isso está relacionado a uma coisa Sim, completamente de hábito. sim. Não é uma coisa que a pessoa precisa Total, daquele pão e que o pão. total. Quando eu comecei a comer ovo cozido de manhã, quando eu parei de comer pão, eu inseri o ovo cozido. Porque eu levava para o trabalho e eu sou muito sistemática, né? Uhum. Então eu tenho rotinas bem específicas. Eu gosto dessas rotinas. Então eu levava o meu ovo, eu levava 2 ovos cozidos, já descascado, cortadinho na metade, botava no potinho e levava para o trabalho. E aí eu sentava na mesa, ia lá pegar meu cafezinho, pegava o cafezinho, sentava, ligava o computador e começava a trabalhar comendo meu ovinho e tomando café. Aí chegava alguém perto de mim e falava assim: que é isso que você tá comendo? As pessoas O ficavam ET, muito né? assim, chocadas. Aí eu falava: ovo. Ovo de manhã cedo? Nossa, mas por que você tá comendo ovo de manhã cedo? Então, assim, é muito engraçado como que a gente, se você não tiver em presença, se você não tiver muito certo do que você quer para você, do que te faz bem, se você não tiver muito bem com você mesmo, você, naquele momento ali, eu pararia de comer o ovo. Sim. Eu ficaria com vergonha de levar o ovo de novo pro trabalho. Aí isso ia dificultar a minha vida, porque eu ia ter que comer o ovo em casa, aí ia mudar minha rotina. Então você tem que estar muito em presença para bancar, para sustentar as suas escolhas, as suas decisões e deixar que o seu corpo decida o que você gosta de comer ou não, Sim. o que te faz bem ou não, né? E aí depois do ovinho cozido, eu mudei para o ovinho grelhadinho, né, e tal. E continuo comendo e realmente o pão não me faz falta. Mas então o pão é um vilão? Não, o pão não me faz falta, simples Tudo assim. bem. Se eu estiver num lugar, na casa de alguém, sei lá, acordei, a pessoa montou lá um café da manhã e trouxe um pão francês quentinho, óbvio que eu vou comer, não tem problema eu comer, Sim. né?
Eu falo sempre isso, eu amo tomar café da manhã, não é à toa que eu escolhi fazer as lives no café da manhã. Quando eu viajo, quando eu vou para alguma pousada, para algum hotel, eu chego no café da manhã super feliz, eu experimento tudo que tem ali. Eu experimento tudo. Porque eu quero comer aquelas coisas que estão ali, eu quero provar, quero sentir a sensação de poder experimentar aquilo ali. Sim. Mas é de um lugar sem culpa, né? De um Sim. lugar de tudo bem eu comer isso aqui, porque não é uma coisa que eu vou comer todo dia. O mindfulness fala muito dessa questão da mente de principiante, de você estar sempre olhando, tentando observar tudo como se fosse a primeira vez, inclusive com os alimentos. Então a gente vai perceber que muitos alimentos que a gente costumava comer na nossa rotina, a gente nem gosta tanto. E outros que a gente gosta, a gente sequer percebeu o sabor por completo. A gente não teve a experiência sensorial por completo, que vocês vão experimentar daqui a pouco na nossa vivência, porque a gente come rápido, correndo. Porque é tão bom, a gente quer comer rápido, porque a gente já quer ir para o próximo, a gente já está pensando no próximo. E a gente não vivencia a experiência do comer, porque é uma experiência que envolve os sentidos, né? E a gente nem se dá conta disso, a gente quer colocar para dentro. E aí é muito legal o Mindful Eating nesse aspecto, a gente observar sobre esse aspecto. Agora, gente, eu queria falar aqui duas coisas. Uma é que eu queria que vocês fizessem perguntas, porque acho que fica mais dinâmico, assim, vocês fazerem perguntas com relação a coisas, ou comentem aí coisas em relação à vida de vocês. Eu tenho isso com a coxinha e com salgadinho de ovo. É o quê? Daniele. Eu tenho isso com a coxinha e com o salgadinho. Isso o quê, Dani? Essa coisa do vilão? Não, o quê? Com a coxinha e salgadinho de ovo. Gente, salgadinho de ovo, pra mim, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não, é muito coisa de infância, né, cara? Porque hoje em dia você não vê mais. Agora, essa coisa da infância também é legal, né? Ontem, a Bruna, ela postou, ela não deve estar ainda aí, mas mais tarde ela vê. A Bruna, ela ontem postou que ela me mandou mensagem também, dizendo: amiga, dormi um pouquinho de tarde, acordei com uma vontade de tomar um mingau de aveia, porque para mim tem um gostinho de infância e me dá um colinho. É como se me desse um colinho. O que você acha, assim, dessa coisa, dessa memória afetiva com alguns alimentos, Mari? Então, aquilo que eu tava falando, se você come e fica tudo bem, ok. Não pode ser aquele comer compulsivo, de você não saber a hora de parar e nem você saber por que você está comendo. Ela identificou. Ó, isso, tem muita coisa que lembra nossos avós, né? Os nossos pais. Então, assim, é normal. Hoje eu vou tomar um café com, sei lá, eu lembro muito da minha mãe, bolo de fubá com café. É uma coisa que lembra a minha mãe. Então, ok, eu comer um pedaço de bolo com café de tarde, não tem problema nisso. A questão é quando a gente não sabe o que está levando a gente a comer, por que a gente está comendo e não sabe a hora de parar, né? Porque isso é um sinal de que a gente está comendo para tapar um buraco. É diferente de memória afetiva. Óbvio que a gente pode ir tentando resgatar outras formas de lembrar daquela pessoa, daquela situação, né? O que mais tinha? Não tinha só comida. Mas o paladar e o olfato remetem a gente automaticamente, não tem jeito. Muitas vezes até um perfume, né? Eu, às vezes, sinto o cheiro de perfume e lembro da minha infância, porque era o perfume que a minha mãe usava. Né? E me traz lembranças. Então, assim, é muito comum o paladar e o olfato estar ligado às memórias afetivas, né? Isso aí a gente pode tentar ir tirando, né? Ou linkando com outras memórias, ou aceitando, ok, isso não me faz mal. Eu, de vez em quando, como a Bruna fez com mingau de aveia, não tem problema nenhum comer mingau de aveia. Qual o problema comer mingau de aveia? Então, ela come mingau de aveia, sente o colinho dela. Eu tenho muito isso com chá. Eu sinto um carinho com chá. Para mim, o chá abraça, aquece. Então, eu tenho muito isso com chá. E com o bolo de milho que a minha mãe faz. Enfim. Eu tenho isso com bolo de fubá também. Bolo de fubá, Inclusive, né? engraçado que depois eu vou falar sobre isso aqui, mas domingo eu vou fazer uma live especial de Dia das Mães, uma meditação especial de Dia das Mães, e eu fiquei com vontade de fazer um bolo de fubá no domingo. Para você ver como é que isso também me remete a colo de mãe, sei lá, né? De cuidado, né? De avó. De coisa de mãe, de vó, né? Enfim. Agora, tem duas perguntas aqui que a Roberta fez. Vê se você consegue ver aí, Mari. A Roberta Alves, que tipo de processo temos que começar a praticar para quebrar esses paradigmas?
Bem, eu acho que todo o processo de autoconhecimento já ajuda a gente. Se a questão é com relação à comida, eu acho que as técnicas meditativas são as melhores opções, né? O Mindful Eating, e você treinar diariamente antes de comer. E aí eu vou dar aqui algumas dicas. Antes de você sentar para comer, você faz o seu prato de forma consciente. Eu vou colocar a quantidade que eu preciso, que o meu corpo precisa, não a quantidade que o meu olho está querendo. Ir para a refeição com muita fome também é horrível. A gente tem que respeitar o sinal da fome. Então, começou a sentir fome, já, já vai fazer seu prato, já vai fazer sua refeição. A gente sabe que na correria nem sempre é possível, mas sempre que possível, faça. Então, assim, colocou o prato no seu corpo, vai suportar, que você sabe que não é um exagero para você. Quando você sentar à mesa, antes de você começar a comer, se conecte, respire algumas vezes, né? Faça algumas respirações conscientes. Traga sua mente para o problema, para o momento presente. Deixe os problemas do trabalho do lado de fora. Respire e comece a se alimentar. É importante, quando a gente levar o garfo à boca, a gente repousar esse garfo no prato enquanto a gente mastiga. Porque só da gente pegar outra garfada e já ficar com ela aqui, assim, empurrando, você já está apressando o seu processo, você já está apressando a sua mastigação, você já está apressando a deglutição. Então, faça isso de forma... Televisão ligada, acho que a televisão é um péssimo... deixa a gente no estado anestesiado, que a gente vai comendo sem perceber os sinais de fome. E sempre que você deixar o garfo repousado, observe o seu corpo. Você já está satisfeito? Como que está o seu grau de... Satisfeito não, como que está o seu grau de saciedade, né? Então, assim, sem pressa e com calma. E aí, as meditações que a gente faz diariamente vão trazendo essa consciência para todas essas questões da culpa, da punição, né? Melhora a nossa autoaceitação, nosso amor próprio, a nossa autoestima. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? E óbvio que fazer escolhas conscientes, porque uma alimentação de qualidade, ela vai te dar suporte para sua mente funcionar melhor, para você o seu cérebro trabalhar melhor e o seu corpo também. Você vai sentir isso no seu corpo. E quanto mais a gente se conecta com o nosso corpo, mais a gente sente os benefícios dos nutrientes, né? Sim. Mari, responde essa pergunta aí que a Mônica fez. Ela é de Fluir do Amor, que é o Instagram dela. Como é o seu trabalho? Você faz práticas para as pessoas desenvolverem essa intuição? Fala um pouquinho, Mari, porque a gente tem 12 minutos aí, mais ou menos. Mas eu acho que a aí gente não vai vai dar fazer a tempo de prática. fazer a meditação. A vivência. Fala então rapidinho, responde essa pergunta da Mônica. E aí, se a gente cair, a gente volta para fazer a vivência, tá bom, pessoal? Vocês topam dessa forma? Coloca aí pra gente Sinaliza isso aí pra gente se é bom esse formato para vocês. Vai, então pode responder, Mari, a pergunta dela. Bom, o meu trabalho é o seguinte, eu trabalho com as minhas bases de trabalho a partir da nutrição funcional. A nutrição funcional, ela trabalha com uma matriz, né, que a gente, a partir das informações que a gente tem do indivíduo, a gente coloca esse indivíduo nessa matriz, e nessa matriz tem a integração de todos os sistemas do nosso corpo, inclusive mente e espírito. Então, a gente tenta fazer esse equilíbrio, primeiramente metabólico do corpo, para a gente dar condições à nossa mente. E junto a isso, eu trabalho com as técnicas meditativas de Mindful Eating para trabalhar essa conexão com nós mesmos. E aí eu faço eu trabalho também com sessões semanais para ir trabalhando essas questões, né, de quebra de paradigmas e de trabalhar essa questão de culpa, autopunição, autoestima, para a gente poder ter um resultado mais consistente. E indico ter outras terapias e ferramentas de autoconhecimento também, quando é necessário. Maravilhoso. Gente, como a gente falou na live ontem com a Mari, com a Marina de Paula, que ela tá até ali agora, ó. Tá Gente, tudo integrado. Quando que eu imaginaria que a gente ia ter oportunidade de se consultar com um nutricionista que também ia ajudar a gente a lidar com as nossas emoções,
né? Quantas vezes eu fui num nutricionista e saí de lá com um monte de restrição e eu ficava, não sei como que eu vou fazer isso. Eu não conseguia seguir nem, eu não conseguia chegar nem no quarto dia, Sim. né? E é claro que isso já vem há muito tempo se desenvolvendo, mas ainda por cima está agora agregado com uma questão relacionada à mente, a práticas meditativas. Isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. E Eu fico reconexão muito e feliz, muito respiração, né? A gente esquece muito disso. Porque é um alimento, o oxigênio também é alimento para o nosso corpo, para o nosso cérebro. E a gente esquece, a gente não sabe respirar. Então tá tudo integrado. Sim. Quando a gente junta Sim, tudo. gente, sabe uma coisa? Sabe uma coisa que eu achava muito engraçado quando eu era mais nova? Que eu via aqueles senhorzinhos antes de comer, que ele botava assim um pratinho na mesa, fechava o olhinho, ficava ali um tempinho, rezando, orando, agradecendo pelo alimento. Eu faço isso agora. E é tão bom. Não faço sempre, confesso. Tem dias que eu também pego e saio comendo desesperada, mas eu tenho buscado já há algum tempo criar o hábito de olhar para minha comida, olhar cada coisa que tem na minha comida, agradecer por ter aquela comida e não só pelo ponto de vista econômico, né? Mas também pelo ponto de vista nutricional, de olhar, sabe? E desejar que cada coisinha daquela que está ali no meu prato realmente possa nutrir o meu corpo, Sim. nutrir a minha mente, nutrir o meu espírito, sabe? Nutrir a minha alma. Isso faz toda a diferença, gente. Faz muita diferença. Faz. E a intenção também com que você come, porque às vezes a gente passa por algumas situações de estresse e de tristeza e de raiva, e a gente come com esse sentimento, com essa emoção ali muito latente. E isso também vai fazer com que a comida desça de uma forma diferente. Então é muito importante a gente se conectar, né, de fato, com a gente mesmo antes da gente começar a comer. Gente, bom, quem tiver mais alguma pergunta, pode Eu queria, eu colocar. queria. Façam como a Mônica, coloquem ali no campo mais. Ô, Vivi, eu queria que a Fala. gente fizesse tipo um bate-volta, eu não sei como é que chama isso, para falar um pouquinho o que que alimenta a nossa mente, o que que alimenta o nosso espírito. Porque eu acho que as pessoas podem estar se perguntando, tá, mas como é que eu alimento o meu espírito? Como que eu alimento a minha mente, né? Se eu não, se a comida não é um lugar que eu vou achar, né, para tapar as minhas feridas emocionais, meus buracos emocionais, como que eu faço isso, né? Eu acho que muitas pessoas se perguntam. E aí, de repente, a Legal. gente falando um pouquinho do que a gente faz auxilia, né? Porque eu acho que não é só a meditação. Você quer começar? Sim. Eu posso começar. Pode falar. Então, com relação à mente, eu acho que o importante, um dos fatores mais importantes é a respiração. A gente tem que aprender a respirar, né? Porque a gente consegue esvaziar a mente, fazer essa higiene da mente, né? Dos pensamentos, né? A própria meditação, né? Que auxilia nesse processo também. Exercício físico é uma coisa que faz muito bem para minha mente, assim, eu melhoro muito a parte cognitiva, né, de transmissão de hormônios. Você percebe na hora essa sensação de bem-estar. E processo criativo. Quando eu crio, qualquer coisa que eu crie, eu percebi já que o processo criativo é um lugar que me deixa muito à vontade e que me nutre, de verdade. Só que eu só descobri isso agora, com quase 38 anos de idade. E você, fala um pouquinho do que nutre sua mente. Legal. Então, o que eu gosto muito de fazer também é a meditação, né? Então, eu tenho práticas de meditação e eu sempre compartilho isso com os meus clientes, que assim, eu sou Theta Healer, né? Então, eu faço o processo de meditação do Theta Healing, que é uma técnica específica, que é uma meditação específica. Mas tem dias que eu não quero ficar ali naquela meditação muito específica, dizendo o que eu tenho que fazer, me guiando. Tem dias que eu quero ficar só em silêncio. Outro dia eu falei isso para Roberta, que está aqui. Ficar só em silêncio é muito bom. Você fechar os seus olhos e ficar ali 5 minutos em silêncio, só sentindo a sua respiração, isso traz um equilíbrio na nossa frequência absurdo. Então, isso é uma forma que eu nutro muito, né? Me nutro muito dessa forma. Eu gosto muito também de organizar o meu dia. Quanto mais organizado o meu dia tá, mais eu me sinto nutrida. Quando o meu dia tá muito bagunçado, eu percebo que ele bagunça a minha vida como um todo. Como um todo. Então, bagunça a minha parte estrutural,
bagunça a minha parte energética, completamente bagunçada, e bagunça a minha alimentação. Fato que Sim. bagunça a minha alimentação. Então, quando eu tô com o meu dia organizado, ou seja, quando eu tô com a minha vida, a minha rotina organizada, geralmente eu fico mais nutrida, eu me sinto mais Sim. nutrida. Você sabe que um dos E uma maiores. Ah, coisa que. desculpa, pode E continuar. ouvir música. Pode Sim, falar, também. ouvir música também. Isso eu coloquei no espírito, o alimento do espírito. Porque fica, é meio que dividido isso, né? Muita coisa que serve para um, serve para outro também, né? E aí eu coloquei essa questão de se conectar com a nossa espiritualidade. Eu acho que cada um tem a sua maneira. Eu encontrei a minha e na meditação eu consigo fazer isso. A Mari de Paula, que está aqui, no meu dia a dia, me ajuda a organizar o meu dia também. E você sabe uma coisa engraçada que eu lembrei quando você me falou? Uma das coisas